Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Bom, hoje é quarta-feira, dia 2 de agosto, né? E eu queria compartilhar com vocês as minhas vivências, o que, né, tem mudado na minha vida e nesse canal é mais sobre a minha trajetória, né? Minhas mudanças, meu autoconhecimento. E a intenção aqui é compartilhar com vocês isso, né? De uma forma que possa ajudar. E hoje eu queria falar com vocês sobre a questão da gratidão mesmo, né? Da gente se conhecer e entender que onde a gente está, às vezes é o lugar certo, né? Que a gente reclama tanto da vida, que a gente busca tanto essa abundância que a gente fala, que acha que é ter só dinheiro na conta, que é estar viajando, enfim, vivendo uma vida que a gente vê na internet, que às vezes nem é aquilo, né? As pessoas às vezes se endividam para fazer uma viagem toda. Tem pessoas que podem sim, realmente podem. Por exemplo, eu estava até falando com uma amiga minha ontem, né? Ela fez uma viagem dentro do Brasil mesmo, e às vezes a gente nem precisa sair de fora do Brasil para ver, né? Tudo isso e entender a vida como é e as nossas vivências. Cada um tem uma, né? De acordo com a sua... com os seus acordos espirituais que vieram para fazer aqui, de acordo com a sua cultura, de acordo com a vida que vive, né? De acordo com os seus paradigmas e a forma de pensar, né? As crenças que estão instaladas na gente, né? Então cada um vai ter uma vivência diferente. E não tem certo nem errado, e também não tem que fulano vive melhor que cicrano. Cada um vive de uma forma que está bem e isso que é o que importa, né? A gente não está aqui para julgar ninguém e para entender nossos processos e aceitá-los, né? E aí ela falou assim, Gleice, eu fiz uma viagem de férias e eu fiquei horrorizada com o que eu vi, né? Porque eu reclamo tanto de onde eu moro, das coisas que eu vejo, do que eu vivo, e eu vejo que eu sou tão bem onde eu moro e eu achando que onde eu morava era tipo assim, uma merda, né? E aí eu falei assim, realmente, é isso mesmo. E às vezes a gente não precisa nem sair do Brasil. Aí ela falou assim, parece com a Índia, né? Onde ela foi. E dentro do Brasil. E eu falei assim, olha, eu tava até olhando essa semana um filme, né? No Egito, que é onde as pessoas vivem lá num lugar bem... como se fosse uma vilazinha, bem, assim, bem... A gente olha, é pobre, né? Vamos falar assim, num paradigma mais popular, num palavreado mais popular. Mas as casas todas sujas de poeira, que é normal por causa do vento, né? Tem muita areia. Assim, uma simplicidade, o chão de terra batida, né? As pessoas naquela vida mais pacata, né? E estão felizes, estão bem. E eu falo assim, gente, será que a gente conseguiria viver num lugar desse? Né? A gente que vive hoje, né? Não sei onde você vive, mas a vida que eu tenho hoje, que eu já vivi também isso. Na roça, quando eu morava, tinha casa que era de chão batido, né? E aí é pra gente refletir sobre a nossa vida. Realmente, será que a gente não é abundante? Será que a gente não tem nada? Você tem um trabalho? Você tem uma cama pra você dormir? Você tem uma casa que você pode chegar em casa e descansar? Assim, não, eu estou dentro de casa, eu tenho um teto. Não está molhando, não estou na chuva, né? Não estou no sol. Eu tenho um trabalho, eu tenho uma família, eu tenho um pai, tenho uma mãe, eu tenho amigos que me acolhem, eu tenho um trabalho, eu posso escolher. O ônibus do meu trabalho passa na minha porta, tem gente que não tem isso. Eu tenho um carro, eu posso ir pro meu trabalho de carro, né? Então, isso é prosperidade, sim. Tudo que a gente tem na nossa vida é só de nascer no país que a gente nasceu. É igual aqui, eu estou no país do primeiro mundo. Só de estar aqui é um privilégio, né? De a gente ter nascido e ter essa condição. Quem nasceu no Brasil, um país lindo, maravilhoso, que tem de tudo. Mesmo que a gente tenha problema, tem, né? Que tem o mundo inteiro. Mas a gente tem um povo que é acolhedor, que é amoroso, que ajuda, que é próspero, que não mede esforço com o próximo, né? A gente tem essa liberdade de expressão, né? Aí, essa semana, eu tava num bar, num café, para jantar, né? Aqui tem muito café e restaurante juntos, né? Então chama de café, mas servem comidas também. E aí a gente tava jantando e tinha uma chinesa lá perto da gente, que era amiga do amigo nosso. Aí ela falou assim, eu posso tirar uma foto com você? Porque no meu país não pode ter gay. De onde ela vem, na China, não pode, né? Na cidade lá que ela vem. Ela falou assim, isso aqui há um ano. E meus familiares vai amar ver a foto sua comigo. Tipo assim, como se eu fosse o ícone, né? Porque no país dela não era normal ser gay.
Aí eu falei assim, ah, claro que pode. Ela tirou a foto, mandou pros amigos dela, pros familiares dela. E ela ficou assim, passada. Falei assim, gente, eu não acredito que eu tô na mesa com um gay. Porque não... Aí ela falou assim, ah, você me desculpa. Não é nada, não tem preconceito nem nada, mas é porque lá pra gente não tem isso. É uma coisa que não existe. Aí ela falou assim, como é que é pra vocês? Como é que é o negócio, né? Eu falei assim, é tudo normal. É tudo normal, não tem nada diferente, né? Assim, foi legal porque, assim, a gente, né, divide as experiências. E aqui, por exemplo, aqui nas escolas, a gente tem todas as culturas, né? Todas as raças, né? Então, você vê isso, essa diferença de cultura o tempo todo, né? E a gente vê a diferença de pensamento, né? Então, você entra na sala que você tá com um belga, com um polonês, com um africano, com hinduísta, chinês, tudo misturado, do Irã, né, Israel, Marrocos, tudo junto. E cada um tem uma cultura, né? Por exemplo, no Marrocos você não pode falar nada de Alá, né? Você tem que Alá para eles é tudo. E você não pode questionar. Em uma sala de aula com pensamentos diferentes. E, por exemplo, no Irã, eu vi um rapaz na minha sala, não estou generalizando que tem pessoas boas e ruins, mas, né, todo lugar tem, mas ele falava assim com a revolta do país dele, né, que ele é um país que nasceu na guerra, vive até hoje na guerra, tem muitos conflitos, né, e eles vivem isso, já nascem com isso dentro deles, é cultural, né, como mudar isso, né? Então, assim, a gente vê isso, esse sofrimento, e ele fala assim pra mim, eu só vim pra cá em busca de paz, que no meu país eu não tinha. E eu falei assim, você tem a paz dentro de você hoje? Ele não, porque eu não consigo dormir. Mesmo aqui, né? Mesmo fugindo de lá, mas ele deixou familiares lá, ele deixou pessoas que ele ama, e ele veio em busca da paz. Só que ele não mudou dentro dele, né? Então ele tinha uma revolta dentro dele para falar com a gente, era ríspido, era grosseiro, sabe? Era assim, era feroz dentro dele, tinha uma fera. Né? Então a gente percebe isso, e essa divisão, esse contato com pessoas, assim, pra gente entender, né, a cabeça da pessoa, a bolha do outro, né, entrar no mundo do outro e entender que a gente, às vezes, está num lugar maravilhoso e a gente reclama, que a gente não tem abundância, não é próspero e, no fundo, a gente e é muito. Quando a gente vai ver essa realidade, quando a gente vai vivenciar outras culturas, outros mundos, né, a gente vê onde a gente está e o que a gente tem. Né? Então, esse depoimento de hoje é para a gente trazer isso, né? A buscar a gratidão em nós mesmos, aprender a agradecer todos os dias, né? Porque quando você agradece pelo que você já tem, você começa a criar a sua realidade para uma coisa boa, né? Então, você só vai aumentar. Então, tenha isso como hábito, né? De agradecer todos os dias, por mais simples que seja, né? Por mais, talvez, pobre que seja, porque não é pobreza, né? Eu falo até por mim, porque quando eu cheguei aqui há 6 anos atrás, eu passei por momentos que eu não tinha o que comer, né? E eu tive que, e eu agradecia por isso, né? Eu trabalhava, acordava às 5 da manhã para trabalhar, e com o dinheiro que eu ganhava, né? Porque aqui até com 10 euros você consegue, uma pessoa só consegue comer bem, né? Bem. Você consegue escolher um arroz, um feijão, uma carne, você come, tá? Com 10 euros. Você consegue, uma pessoa só. E aqui era assim, a gente vivia assim, eu só comia arroz e ovo, né? Durante 6 meses, quando eu passei por um período mais difícil. E aí, era a melhor comida do mundo. Mas eu sentia grato por aquilo. E não tô dizendo que é ruim, que é feio comer arroz e ovo, porque eu amo. Mesmo hoje, nas condições que eu tenho hoje, eu tenho o prazer. Eu estou na minha casa, quando eu sinto bem, eu sinto vontade, eu cozinho uma panela de arroz e faço 6 ovos e como tudo ele. E sinto prazer por isso, porque eu amo, eu gosto disso. Mas pra gente, se a gente for olhar, né, às vezes as pessoas que acham que isso não é comida, que não é próximo, não é legal, que não é bom, que é pobre comer arroz e ovo, né, então seria isso. Então a gente estaria na pobreza. Mas enfim, só para mostrar para vocês, né, que tudo isso é uma maneira de a gente olhar para esse lado bom da vida, né? E se a gente tem como escolher hoje até o alimento que a gente come, se chegar no mercado e escolher algo, comprar algo que você quer comer, isso já é de muita abundância, de muita, porque tem países que não escolhem nem isso. Eu tava falando com essa amiga minha assim, graças a Deus que a gente teve o privilégio de nascer num país desse. Imagina se a gente tivesse o privilégio de nascer na África, claro que tem lado bom da África, né? Mas tem a pobreza muito grande, que as pessoas comem sopa de papelão para sobreviver, né? Que não tem expectativa de vida nenhuma, que não tem nem meios para crescer, não tem como estudar, não tem como fazer nada, né? Porque tudo é limitado. Por mais que ela tenha uma mente, que ela trabalhe a mente dela, mas como a cultura é tão densa, é tão introjetada desde pequeno, é muito difícil mudar. As pessoas que conseguem mudar é porque eles têm uma força de vontade muito grande dentro deles e que buscam muito isso, que lutam muito isso, que têm privilégios, às vezes, mentais, espirituais, né? E uma força de vontade maior que
a força da cultura, a força do plano material, né? E só que eles não entendem, às vezes a pessoa que está passando por isso, eles não entendem que eles podem mudar a vida deles, né, mudando os hábitos. Por isso que às vezes tem lugares que tem pessoas que têm uma vida mais prósperas e outros, né, menos, porque os sonhos são limitados, os sonhos são poucos, não tem o direito de sonhar, né? A gente pode olhar, por exemplo, no hinduísmo, que estão, né, na Índia, que tem as castas, né? Então, a pessoa que nasceu numa casta que é pobre, ela vai ser pobre o resto da vida, né? Então, é cultural, não é que ela não queira. Mas se ela começar a trabalhar isso, mesmo que ela não saia daquela casta, ela vai ter privilégios, privilégios da espiritualidade, da questão da vida mudar de outra maneira, por mais que ele esteja naquela casta, né? Às vezes, por exemplo, de encontrar um patrão que é bom e que dá tudo pra ele, né? Enfim, então, são situações e que a gente não cabe a nós discutir tudo isso, porque é como se os véus não fossem liberados para todo mundo, né? Ainda não está dissipado, porque a nossa mente não mudou. E quando você vai mudando, se autoconhecendo, se descobrindo, transformando a sua vida, mudando os hábitos, os véus vão se mostrando para você, vão caindo, né, aos poucos, para cada um. E cada um tem uma vivência, cada um tem uma hora de os seus véus cair, né? Porque o véu que está tampando o seu olho não é o mesmo que tampa o meu hoje, né? Então, são limitações e a gente tem coisas que a gente não está pronto para receber essas informações e não está apto para entender e mudar a nossa vida. Então não adianta, né, a espiritualidade ou a nossa mente ou o inconsciente nos trazer isso agora, porque a gente não está pronto. Então a gente precisa se preparar, buscar para que isso vai vindo aos poucos, né, se libertando. Porque às vezes a gente, por exemplo, a gente pode olhar por um paradigma, uma crença que a gente tem, e se você vê uma coisa de outra maneira, né, alguém te mostrar, você não vai acreditar. Então, naquele momento você não está pronto, porque você está fechado, limitado, só porque você acredita, né? Então, por isso que às vezes as coisas vêm e a gente não entende, não aceita, porque no momento a gente não está pronto para entender o lado do outro, ou o que veio para nosso aprendizado, né? E é isso, tá? Pro dia de hoje eu queria deixar esse compartilhamento com vocês, que agora tenho vindo muito isso para me falar sobre isso, sobre coisas simples, né? E eu te postei ontem um videozinho da raposa que ninguém ouvia ela, né? E aí o cavalo falou, é porque ela tem muita coisa para falar, mas ninguém quer ouvi-la. E ela acha que o simples não é nada, né? Compartilhar as vivências dela. E isso transforma vidas, porque a gente, né, tem o privilégio de entender e vivenciar outras coisas. E a gente traz isso aqui em vídeos, né, para que a gente consiga ajudar os outros, né? E é isso, né? Nós estamos todos ligados um ao outro, né? Mesmo que estamos longe, mesmo que estamos em outros países, mas tudo é uma família única, né? Mas é isso, meus queridos. Eu quero deixar um abraço para vocês com muito carinho. Obrigado por tudo. Tenham um bom dia, uma ótima quarta-feira para vocês, tá bem? Obrigado.